Opa, e aí, tudo bem? No último vídeo eu mostrei para vocês como a gente consegue carregar um programa escrito em C++ no nosso ESP32 para ele executar esse programa usando a ideia do Arduino. Vocês devem lembrar que a gente clicou naquele botão com o ícone de uma setinha e aí isso iniciou um processo cujo primeiro passo é chamado de compilação, que é onde um programa, um compilador, converte aquele código legível por seres humanos numa linguagem de programação, que no caso era C++, para um código de máquina, que nada mais é do que números binários em sequência, e depois um processo de upload, que carrega esses números binários que a nossa máquina, a nossa ESP32, consegue entender, por meio da USB para a plaquinha. E aí a plaquinha é ligada e o programa começa a executar. Então agora eu vou tentar dar uma noção básica de como fazer essa primeira parte aqui, escrever o programa, que é a parte mais difícil. É claro que esse é um assunto super extenso, tem pessoas que dedicam a vida inteira estudando esse assunto, e eu vou só tentar dar o básico para que vocês consigam começar a fazer alguma coisa com a ESP32 e a fazer projetos próprios. Bom, um programa nada mais é do que um conjunto de instruções que vão ser executadas por uma máquina. Então, aqui eu tenho um exemplo de um programa que tem 3 instruções, a instrução A, a instrução B e a instrução C. A gente usa a linguagem de programação, que no caso vai ser o C++, como uma forma de declarar, de criar como se fosse uma receita de bolo que vai ser seguida pela ESP32. Antes de qualquer coisa, a gente precisa ter uma maneira de dizer para a máquina qual é a sequência de etapas que ela vai executar. Porque aqui nesse caso a gente tem que fazer A, depois B e depois C. Para fazer isso, a gente tem separadores. Em C++, o separador é o ponto e vírgula, que é esse caractere em vermelho aqui entre as instruções em verde. Então, desde que você escreva uma instrução, coloque um ponto e vírgula e depois escreva outra instrução e coloque o ponto e vírgula, aí o compilador vai conseguir traduzir isso para um código de máquina que a ESP32 vai entender como 2 instruções distintas. Então, se a gente quiser, a gente pode escrever tudo em uma linha só e separar cada uma das instruções com ponto e vírgula, mas é claro que isso não é bom para humanos lerem. Então, o que as pessoas normalmente fazem quando elas estão programando não só elas colocam um ponto e vírgula, que é obrigatório, como elas também pulam linhas. Então, o primeiro exemplo em verde, que tem todas as instruções na mesma linha, é equivalente a esse segundo exemplo aqui, onde a gente tem agora 3 linhas consecutivas, 3, 4 e 5, e as instruções A, B e C separadas por ponto e vírgula. Bom, beleza. Então, sabendo disso, vamos voltar para a ideia do Arduino e olhar um programa vazio. Quando você manda ela criar um novo programa, ou quando você abre ela pela primeira vez, você vai ver 2 blocos semelhantes que começam com essa palavra void e tem um nome. O primeiro bloco chama setup e o segundo bloco chama loop. Você consegue ver que ele é um bloco porque eles são meio semelhantes na estrutura. Tem essas chaves aqui que abrem e depois fecham. E tem esses comentários em inglês dizendo que aqui você coloca o seu código de inicialização, que vai rodar uma vez, e que aqui você coloca o seu código principal, que vai rodar repetidamente. Aliás, quando você coloca essas barrinhas aqui, barra barra, você faz um comentário. Um comentário é basicamente uma linha que está no código, legível por seres humanos, mas que vai ser ignorada na hora de fazer a compilação. Então esse comentário não acaba indo para a ESP32, ele só está lá para ajudar a gente a ler e entender o que está acontecendo na lógica do programa. Então eu vou apagar esses comentários. Agora vamos dar uma olhada em como esses blocos setup e loop funcionam. Basicamente, se a gente for seguir eles em um fluxograma, é isso aqui que vai acontecer. Você vai começar a execução do programa no bloco setup, e aí quando o bloco setup terminar de executar, a ESP32 vai começar a executar o bloco loop, e assim que ele terminar, ela vai recomeçar a executar o bloco loop, e vai repetir isso para sempre, enquanto ela estiver ligada. Então a ideia é que, como o nome diz, no bloco setup a gente faça toda a preparação do programa, tudo que precisa ser feito antes de executar a parte principal do programa, e aí no bloco loop a gente executa a parte principal do programa, que vai ficar executando para sempre. Na primeira parte a gente prepara e na segunda parte a gente executa. Bom, então agora a primeira coisa que a gente vai explorar é a comunicação serial. O que é a comunicação serial? Ela consiste em você conectar o seu ESP32 ao seu computador por USB e usar algumas instruções especiais que fazem o ESP32 transmitir dados para o computador serialmente. O que significa serialmente? Significa em série, ou seja, um depois do outro. Então, digamos que você queira transmitir para o computador as letras A, B e C, nessa ordem. O que o ESP32 vai fazer vai ser pegar os bits equivalentes à letra A e transmitir um depois do outro pelo cabo USB, aí depois ele vai fazer a mesma coisa para B e depois vai fazer a mesma coisa para C. E aí, no final das contas, no nosso computador vai ter um programa que vai interpretar esses bits que estão chegando
e vai mostrar na tela as letras A, B e C. Bom, acontece que esse programa que interpreta os bits, ele faz parte da ideia do Arduino e ele chama Serial Monitor. Então a gente vai usar isso para conseguir ler a informação que a nossa ESP32 vai enviar para o nosso computador. E as 3 instruções principais que a gente vai usar são essas que estão aqui em cima em verde. A gente vai usar serial.begin, com um número aqui, que a gente vai ver depois para que serve, e serial.print e serial.println. Bom, então, lembra que no primeiro bloco a gente vai preparar a execução do código. A gente precisa avisar a ESP32 que a gente vai usar a comunicação serial. Como a gente faz isso? Usando a instrução serial.begin, 115.200. 115.200 é a taxa de transferência de bits que vai ser usada. E depois aqui a gente vai usar serial.println, println, e vai escrever uma frase, tipo choques e bugs. Beleza, então agora eu vou carregar esse código na minha ESP32 e a gente vai ver o que acontece no Serial Monitor. Com o código carregado com sucesso, a gente pode clicar aqui nessa lupa no canto superior direito para abrir o Serial Monitor. E aí aqui entra aquele número 115.200. Vocês vão perceber que aqui embaixo tem uma caixinha onde a gente pode escolher valores. E o que importa pra gente é que esse valor que está aqui tem que ser igual ao valor que a gente colocou no código. E aí, se a gente olhar aqui nessa área principal da janela, vocês vão ver que a frase choques e bugs está sendo escrita muitas vezes por segundo. Para a gente ver o que está acontecendo um pouco mais facilmente, eu vou adicionar uma instrução aqui chamada delay 1000. O que essa instrução faz é, ela pausa a execução do programa pelo número de milissegundos que eu passei para ela. Eu passei 1000 milissegundos para ela, então ela vai pausar a execução do programa por 1 segundo. O que vai acontecer? O ESP32 vai enviar choques e bugs serialmente para o nosso computador, depois ele vai esperar 1 segundo, e aí a função loop vai acontecer de novo, ele vai enviar choques e bugs outra vez, esperar mais 1 segundo e vai ficar fazendo esse loop para sempre. Agora vocês vão perceber que acontece basicamente a mesma coisa de antes, exceto que demora um pouco mais para a frase choques e bugs aparecer. Tá, mas eu disse para vocês que a gente tem 3 funções, begin, println e tem essa print aqui também. Então vamos dar uma olhada rapidamente em como ela funciona. Bom, eu troquei aquela instrução println por 3 instruções print, dizendo choques e bugs. Vamos ver o que acontece. Agora, como vocês podem ver, a frase choques e bugs não está mais aparecendo em linhas novas. Está tudo na mesma linha e sem nenhum espaço entre as palavras. Por que isso está acontecendo? Porque lembra que a comunicação é serial. E, de alguma forma, a ESP32 tem que dizer para o nosso computador que chegou a hora de pular uma linha. A função println faz exatamente isso. Ela envia os dados que você passou para ela, a frase que você passou para ela, e depois diz assim, pula linha. Aí o nosso computador pula uma linha e fica esperando a próxima frase chegar. Nesse caso, não tem nada dizendo ao nosso computador para pular uma linha, então ele vai simplesmente ficar na mesma linha e vai ficar adicionando a ela tudo que estiver chegando lá pela interface serial. É um exercício legal a gente tentar transformar isso no que a gente tinha antes, na frase choques e bugs, em várias linhas. Para fazer isso, eu vou adicionar um espaço depois de choques, um espaço depois de e eu vou transformar essa última instrução print em println. Bom, agora a gente volta a ter choques e bugs em linhas diferentes, exceto que ao invés de usar uma só instrução println, a gente está usando 2 instruções print e uma instrução println para demonstrar como a comunicação serial funciona. Então, só que usar println aqui embaixo não é a única forma que a gente tem para atingir esse resultado. Lembra que eu expliquei que o que a instrução println faz nada mais é do que enviar a frase que foi passada para ela serialmente e depois enviar um comando para o receptor pular uma linha? Como isso funciona? A gente tem que basicamente se lembrar que tudo que o ESP32 pode fazer na comunicação serial é, enviar dados serialmente. Então, existe um dado específico que ele pode enviar que indica para o receptor que chegou a hora de pular uma linha. E a gente pode fazer isso na nossa própria frase. Existem alguns caracteres que são reservados para fazer essas coisas especiais. E aí, quando você envia esses caracteres, o receptor, caso tenha sido programado para entendê-los, faz essas coisas especiais. No caso de pular a linha, o caractere especial é o _n. Então eu escrevi _n aqui na nossa frase, eu vou enviar esse programa e a gente vai ver o que vai acontecer. Agora, como vocês podem ver, a gente está pulando 2 linhas. Por quê? Porque não só a instrução println ordena que o receptor pule uma linha, como a gente também adicionou esse caractere _n aqui dentro, ordenando assim que o receptor pule mais uma linha. E a gente obtém esse resultado,
2 linhas são puladas entre cada vez que Chocks e Bugs é printado. Então, quando a gente escreve contra barra N, o que a gente está fazendo nada mais é do que adicionando mais um caractere à nossa frase. A gente não pode pensar nisso como 2 coisas separadas, como o caractere contra barra e a letra N. A gente tem que imaginar que é uma coisa só, que é um comando que indica pular uma nova linha. E nada impede a gente de adicionar quantos contra barra N a gente quiser a uma frase. Então, vamos fazer isso e ver o que acontece. Então, agora eu comentei o que a gente tinha feito antes e adicionei aqui uma nova instrução print, que vai mandar 1 contra barra N2, contra barra N3, contra barra N. A ideia é que entre o 1 e o 2 a gente pule uma linha, depois entre o 2 e o 3 a gente pule mais uma linha, e depois do 3 a gente pule outra linha. E aí a gente volta para o 1, porque a função loop vai executar de novo. Vamos ver o resultado disso aqui no Serial Monitor. Bom, tá aí, exatamente como a gente esperava. Usando uma instrução print, que a princípio não manda o computador pular nenhuma linha, a gente consegue fazer uma frase customizada com quantas instruções de pular linha a gente quiser. E basta colocar um contra barra N cada vez que você queira que uma linha seja pulada. Bom, então é isso para esse vídeo. A gente já conseguiu dar uma olhada em muitos conceitos básicos de programação e principalmente em comunicação serial, que vocês vão ver que vai ser uma ferramenta super útil para a gente conseguir entender o que está acontecendo dentro da ESP32 por meio do nosso computador. Todo o código que foi usado aqui vai estar disponível no GitHub, o link está na descrição do vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo.